ação e reação, introdução, ante o centenário ou diante do centenário. O livro Ação e Reação, o nome já nos é muito sugestivo. André Luiz, mais uma vez, vindo aqui nos ensinar, através das suas experiências que teve no mundo espiritual, ele vem em ação e reação, nos dizendo aí das causas e efeitos, que é a mesma coisa, né? Mas nessa introdução, a gente vem e tem aí um texto, algumas considerações de Emmanuel. Emmanuel sempre também muito preciso. Emmanuel, eu falo que Emmanuel, ele é aqueles intelectuais dos intelectuais, né? Emmanuel, às vezes, em alguns livros dele, e pelo menos eu acho, né? A linguagem até mais difícil, mais robusta, exigindo cada vez de nós, e até essa exigência a gente precisa olhar como oportunidade de crescimento intelectual, né? Porque nos exige estudo, nos força a entender determinada coisa, mas tendo que buscar outra para poder fazer a conexão em si e então entender. Então, Emmanuel vem na introdução dizendo ante o centenário, diante do centenário. E que centenário é esse que ele se refere? Ele se refere nada mais, nada menos do que o centenário de Kardec, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele foi a codificação kardeciana, e o Livro dos Espíritos está dentro delas, né, que são 5 exemplares, ele foi codificado em 1857, né? E esse livro, Ação e Reação, André Luiz escreveu por volta de finalzinho de 1956, já início de 57. Tanto que Emmanuel vai datar essa introdução como 1º de janeiro de 1957. Né? Então, Emmanuel vem fazendo as considerações no seguinte sentido. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana sobre a égide a proteção do Cristo de Deus celebrará o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. A gente sabe, né, gente, que as obras de Kardec foram um marco, né? É um marco de uma grande ajuda e que perpetua até hoje. Então, lá já chegando, né? Emmanuel escreve aqui em 1º de janeiro de 1957, em abril já faria, né? 18 de abril, já faria aí 100 anos que as obras de Kardec foram, então, consolidadas e vindo como uma grande ajuda, e ele faz essa consideração que é importante. Olha, 100 anos que está sobrevivendo, porque naquele início foi tudo muito mais difícil do que hoje nós encontramos, né? Ainda é difícil. A gente falar sobre espiritismo, hoje em dia, a gente encontra muitas torções de nariz, né? Mas a gente, pela consciência que a gente tem, a gente consegue entender que essas pessoas que torcem o nariz para o espiritismo ou para qualquer outra religião, não está nada mais, nada menos do que em um estado de ignorância muito grande, né? Porque diante das religiões, a gente precisa respeitar umas às outras. A gente precisa estar aonde nós temos afinidade. E aonde nós temos afinidade, demonstra também, pelo menos a priori, ao quê? Ao grau, ao ponto de evolução que nós nos encontramos. Não quer dizer que uns sejam mais evoluídos do que o outro, mas quer dizer que nós temos a mente aberta para essas aprendizagens, para esses princípios, para essas explicações, para essas denominações, porque o Espiritismo ele vem nos explicando, né? Quem não tem afinidade com o Espiritismo, vai para onde quiser, mas desde que você esteja firme aonde? Nos princípios deixados por Jesus, ensinados por Deus, porque somente assim
é que nós vamos conseguir nos aprimorar, nos melhorarmos, porque é isso que nós viemos buscar. Nós não estamos aqui, nós não viemos para a Terra para poder juntar nada. Nós não viemos para a Terra para poder adquirir grandes proporções materiais. Nós viemos buscar conhecimento intelectual, mas, sobretudo, conhecimento moral. Não quer dizer que nós não podemos ter na Terra, enquanto encarnados, conforto. Se a minha situação me leva a ter esse conforto, isso não me é proibido, mas que eu possa e saiba fazer da melhor maneira possível. E, principalmente, o Evangelho já nos disse, o Livro dos Espíritos também já nos disse, né, que nós, quando temos uma determinada condição, e principalmente a condição material, o que seria e de que serviria ela, se não para não ajudar o outro ou a nós mesmos quando nós precisarmos de algo, né? Se a gente não o faz, ela então não serve para nada, porque nós também não iremos levar nada. E Emmanuel continua, né? Um século de trabalho, de renovação e de luz. Né? Então, um século de trabalho insistentemente junto da espiritualidade, né? A gente vem, o espiritismo vem ganhando forças, né? Precisando de adepto, precisando de pessoas que estejam à frente, que propague a doutrina, não a deixe morrer, né? Porque nós sabemos que a doutrina, assim como tem outras religiões, tem, mas nós, pelo menos eu, tive muita afinidade, eu encontrei aqui muitas respostas, respostas que, de uma certa forma, são respostas exatas àquilo que eu necessitava diante de perguntas que a mim eram sem respostas, e eu não encontrava essas respostas em outros lugares aos quais eu também já frequentei. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, escreveu André Luiz as páginas deste livro. Escrevendo-o, nosso amigo revelou, né, uma nesga, caminho, uma fenda, uma faixa, né, das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Então, ele está nos dizendo o seguinte: olha, em homenagem a esse centenário, André Luiz escreve, então, essa obra Ação e Reação. E nessa obra Ação e Reação, André Luiz vem com o quê? Nos abrindo uma brecha, nos abrindo uma fenda, nos abrindo uma nesga em direção às regiões, o quê? Inferiores, regiões essas, né? Que está projetada o quê? A nossa consciência culpada. É por isso que entretece, que entrelaça os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne que se acumpliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos, quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Então, consequência dos padrões vibratórios, né? Quem somos nós? Nós somos energia. Se eu desencarno hoje, vou para uma região positiva ou negativa, isso é fruto de quê? É fruto de consequências do padrão vibratório, né? Aonde André Luiz fala, né? São círculos de purgação, onde esses companheiros desenfaixados da carne se acompliciam na delinquência. Então, esse parágrafo ele está servindo para nos dizer o seguinte: olha, a vida continua. E nós vamos continuar exatamente no nosso padrão vibratório que nos encontramos hoje. Se eu desencarno
com um padrão vibratório na delinquência, no erro, na raiva, no ódio, da não aceitação de várias coisas, no egoísmo e no orgulho dentro de mim, para onde eu vou? Para as regiões inferiores, que é lá que tem, é inerente àquele lugar, essas vibrações negativas. Então, essas vibrações negativas, elas já se encontram em nós. Só que, quando nós estamos aqui, na carne, né? O espírito não consegue mostrar verdadeiramente quem ele é, de uma certa forma, a gente se esconde. Mas, depois de desencarnado, as máscaras vão cair. E nós vamos nos ver na nossa pura essência. Então, não terá como a gente desvencilhar do caminho. Então, nós iremos exatamente para onde as consequências, né, dos nossos padrões vibratórios irá nos levar. Ele vem dizendo logo a seguir, Emmanuel, falando de von List. Von List nada mais é do que von List, que não se pode de maneira nenhuma confundir com von List. Porque Franz von Liszt, eles têm sobrenomes iguais, né? Franz von Liszt, ele era quem? Um criminalista, um estudioso das penas, né? Agora, von Liszt, ele já era um compositor, pianista, pianista erudito, completamente diferente. Então, são pessoas diferentes. Então, quando ele fala aqui em von Liszt, ele está dizendo sobre Franz von Liszt. E ele fala, né, que ele foi um destacado, um grande aí criminalista dos tempos modernos. Ele observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente, o arrastam a funestos abusos do poder, não dispensa a pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que nesse ou naquele clima de arregimentação de inclinações políticas, a tendência a punir é congenial, ou seja, ela é inata ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. O que Bram von Liszt está dizendo para a gente? Olha, ele está dizendo o seguinte: o Estado, existe regras, né? Todo o Estado, quando eu falo Estado, eu não digo o Estado de circunferência como dizendo Minas Gerais, mas o Estado país como um todo. Cada país representa um Estado. O Brasil é um Estado democrático de direito que tem as suas leis. Nós não vamos entrar na seara se as leis são eficazes ou não. Nós não estamos falando da eficácia da lei. Nós estamos dizendo que a lei ela existe e todas as vezes que você infringe aquela lei, o que acontece? Vai existir consequências. Então, aqui, Franz von Liszt, ele está dando esse exemplo. Olha, o Estado, e Emmanuel está trazendo para a gente, o Estado tem as suas regras, tem as suas leis. E se você infringe essas leis, existe aí, então, uma necessidade de punição para quê? Para que a ordem social possa, então, ser o quê? Mantida, estabelecida, e que nós possamos ter uma sociedade em que nós podemos viver, né, estar nelas com uma certa regularidade, né? A ordem social. Essa ordem social não seja bagunçada, a fim de atrapalhar a convivência como um todo, virar uma bagunça. Então, ele está dizendo isso. Olha, as leis, o Estado existe, no Estado existem as leis. E se você as infringe, você não está... que ele usa a palavra, né? Não prescinde. O que quer dizer isso? Se você infringe a lei,
você não está dispensado de ser sujeitado também às penas. Ou seja, ele está dizendo para nós, toda ação existe uma reação, né? Então, vamos lá, vamos avançando para a gente entender. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. Então, ele está dizendo para a gente, Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: olha, se Fran von Liszt, esse criminoso, esse criminalista, né, que é conceituado, está nos dizendo sobre a necessidade de punição àqueles que infringem a lei para que a ordem social possa prevalecer, André Luiz está nos dizendo o seguinte: olha, no mundo espiritual, e o Espiritismo vem nos mostrar tudo isso, a justiça ainda é mais ampla. E aí a gente cai naquele verdadeiro conto que muitos falam, né? A justiça da terra, ela pode até não ser válida e eficaz, mas a justiça divina, ela não falha. Então, está dizendo o seguinte: olha, ainda que vocês tenham uma lei para estabelecer a ordem, quando nós estamos fora do nosso corpo físico, a coisa ainda é bem mais ampla. Vai exigir muito mais de nós, né? Principalmente porque nós não vamos poder o quê? Esconder nada. Tudo vai estar ali, né? O livro, que é nós mesmos, estaremos abertos. O nosso padrão vibracional, nós não vamos conseguir modificá-los, nós não vamos conseguir fingir. Nós vamos precisar estar verdadeiramente naquele padrão vibratório para que então nós possamos almejar um determinado lugar, seja ele negativo ou seja ele positivo. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos fenólogos do mundo, ou seja, quando a gente desencarna, nós não estamos à mercê somente das teorias da pena, somente aos estudiosos, né? Os estudiosos da pena que está aí criando as leis dentro de uma sociedade. Nós estaremos, né, subordinados a algo muito maior. E ele fala, categorizados a conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente as soluções aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, fora do corpo físico, não tem como a gente esconder nada. Só que, quanto mais consciência a criatura tem, quando ela cai em determinado erro, mais ela mesma cobrará de si e da sua consciência. Porque é exatamente por essa consciência que tem. Se eu tenho consciência que o caminho que eu estou indo é um caminho errado, e muitos têm isso como pecado, né? O pecado nada mais é do que a negação dos princípios que Jesus nos ensinou. Então, se a gente sabendo, a gente erra, lá na frente, quando nos vir a consequência, nós vamos arrepender, não é assim? E eu falo isso para todos nós, porque todos nós somos suscetíveis ao erro. E às vezes a gente sabe do erro e ainda o comete. Mas aí, quando a consequência nos vem, a consciência dói mais. Porque eu tinha ciência daquilo e ainda assim, na minha imperfeição, fiz. Né? Então, isso vai doer um pouco mais em nós. Né? É a mesma coisa de uma pessoa dizer assim: olha, eu sou alérgico a glúten. Ah, mas eu vou comer esse pão, porque ele é bom. E come. Mas aí passa mal. E aí, diante do mal que passa, ele se arrepende.
Ele fala, mas para que eu fui comer? Eu sabia que eu não podia, ainda assim eu infringi, né? Vamos dizer assim, uma norma, um ponto que em mim traria consequências negativas. E aí a gente fica com aquilo na cabeça, né? Se cobra ainda mais. Diferentemente de quando você adentra um caminho que era desconhecido. Você não sabia daquilo, você é novo. Mas aí cabe a você tirar o aprendizado e aí daqui para frente você saber que esse caminho você não pode adentrar mais. E se você adentrar, você terá consequências talvez até pior do que as consequências de antes, quando você ainda não tinha uma determinada consciência sobre aquele fato. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o, empurrando-o à auscultação, à investigação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, olha o que ele está dizendo aqui, né? André Luiz vem com o objetivo de escrever nessas páginas, de nos demonstrar que nós precisamos estar atentos ao hoje, ao presente que nós estamos, porque assim nós estamos o quê? Construindo o nosso futuro. Então, quando nós viemos para a Terra, nós estamos aqui com as oportunidades de crescimento, nós precisamos nos ater que o estado que nós vamos estar lá na frente é o mesmo de hoje. Então, nós precisamos nos melhorar constantemente. E ele vem dizendo aqui, né, que nós precisamos, né, nos manter em um padrão vibracional. E mais embaixo ele vem falando, né, que a gente precisa ser ajustado aos impositivos da vida universal perfeita. Ou seja, a vida, essa vida universal, e tem também nela o quê? A balança. Não existe a balança da justiça, justiça terrena? Existe também a balança divina, com duas medidas, negativas e positivas. Aonde o nosso estado vibracional estiver mais latente, é para aquele lado que nós vamos. Nós teremos consequências negativas. Se nós estamos tentando trilhar o bom caminho, ainda que errando, porque nós não vamos sair daqui perfeitos, ainda que errando, nós precisamos, sobretudo, tentar caminhar para o lado bom. Porque quando a gente está no lado bom, a gente também tem consequências, e essas consequências são positivas. Essas consequências são merecimentos. Então, nós precisamos nos manter em um determinado estado, né? Estado nosso, estado da nossa alma, estado individual de cada um que nós mesmos vamos construindo no decorrer da nossa jornada. Para que quando nós estivermos livres do nosso corpo físico, aquilo que a nossa conduta, ela já é tão rotineira que nós não precisamos nos preocupar sobre se eu estou infringindo, porque eu já aprendi a andar mais pelos caminhos bons do que pelos caminhos ruins, né? Volto a frisar para vocês. De vez em quando a gente vai ter determinadas inclinações negativas, mas nós precisamos nos recompor e caminhar, né? Entrar para o caminho do bem, até que um dia a gente não se sucumba mais, né? Mas isso é necessário, e é necessário começar a construir esse nosso caminho hoje. É a sementeira, né? É o tempo de semear. Então, hoje eu sou aquele de amanhã.
talvez um pouco mais aprimorado para o bem ou negativamente. Se eu cresço, eu estou evoluindo para o bem. Mas se eu me degenero, eu estou de uma certa forma, desconstruindo, estagnando em um determinado ponto. Então, nós precisamos avançar, avançar cada vez mais no trabalho do bem, no trabalho edificante, trabalhando primeiramente em nós, ajudando os outros que estão em nosso ao nosso redor, né? Nosso entorno, para que nós possamos lá na frente, de fato, a nossa essência ser uma essência mais positiva do que uma essência negativa. Eis porque apresento-as ao leitor amigo, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação de nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real, né? Então aqui Emmanuel vai dizer da reencarnação, que é um estágio sagrado, que é a oportunidade de crescimento que não deve ser desperdiçada. Que nós estamos aqui para o quê? Para nos regenerar, né? A reencarnação é a oportunidade de nos melhorarmos, porque nós vamos embora, isso é fato. Todos nós vamos embora. Então, que nós possamos pegar, trazer para a gente o verdadeiro aprendizado que nós viemos desenvolver e buscar, né? Nós temos a nossa corrida material, que ela é necessária mesmo, né? Porque nós precisamos sobreviver, nós estamos na carne, mas muito cuidado com aqueles que deixam de lado o lado espiritual, deixam de lado aquilo que verdadeiramente veio buscar e está vivendo uma vida totalmente material, né? Muito cuidado. Porque quando os nossos olhos físicos cessarem, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais. E aí, toda a realidade de uma construção na vida terrena se abrirá à nossa frente, como estrada, como caminho. E aí, nesse caminho, nós teremos luzes ou nós teremos trevas, né? Isso aí é fruto, consequência das nossas próprias escolhas. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã, sob as bases redentoras do Cristo. Muitas coisas que nós passamos hoje é fruto de caminho das sombras que nós andamos ontem, mas que nós precisamos hoje trabalhar incessantemente no bem. Porque trabalhando incessantemente no bem, nós vamos nos depurando e com certeza o nosso amanhã será totalmente diferente daquele sombrio, né, lá do passado. Exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamos-lhe comovidamente o abençoado centenário. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1957. Então, Emmanuel fez uma explanação louvável, né? Uma explanação muito bonita, mas ele veio nos dizendo, mais uma vez ele veio batendo na mesma tecla para todos nós. Toda ação existe uma reação. Cuidado com os caminhos que cada um de nós escolher traçar. Porque Deus, ele é um pai tão grande, Jesus é um irmão, é um norteador tão misericordioso, que cada um de nós temos o quê? O livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio e somos capazes de fazer as nossas escolhas. Mas nós vamos colher exatamente os frutos daquelas escolhas, as consequências, sejam elas negativas ou sejam elas positivas. Veio nos dizendo, olha, o que vocês são hoje, vocês continuarão amanhã, ainda que sem um corpo físico. O corpo físico é apenas uma veste, mas lá fora
máscaras vão cair. A nossa essência será mostrada. Então, que nós possamos trilhar um bom caminho. Nós sabemos que somos errantes. Nós não somos perfeitos. Nós estamos longe da perfeição. Mas o caminho que se abrirá à nossa frente é fruto das nossas escolhas, né? E André Luiz vem dizendo, vai abrir para a gente fendas, caminhos nos mostrando as regiões inferiores. Por quê? Para que a gente saiba a essência daqueles que caminham por ali, o porquê estão ali, para que a gente possa ter uma conduta diversa, uma conduta diferente daquelas, para que a gente possa galgar um caminho diferente, né? Então, que cada um de nós possa ter cada vez mais na nossa mente discernimento, fé viva, mas sobretudo raciocinada. Eu preciso olhar para algo e raciocinar sobre ele. Será que ele me traz as respostas? Será que isso condiz com a realidade? Deixa eu procurar raciocinar sobre todo o meio e ver se tem veracidade nessas palavras. E aí sim, a partir daí, eu tomo as minhas decisões e que essas nossas decisões possam ser as melhores possíveis dentro de todo o entendimento, conhecimento e sabedoria que cada um de nós tiver naquele momento. Alguma dúvida, gente?